Fala, turma, beleza? Vamos para mais um vídeo. Aí a gente fala sobre algumas coisas que eu acho que é essencial para quem quer operar no mercado financeiro, quer fazer day trade, tá ok? O dia de hoje foi um dia bem legal para a gente tá dando exemplos aí de como a gente se comportar diante do gráfico, tá ok? Peço a vocês aí que se inscrevam no canal. Aquela coisinha de praxe que todo YouTube, toda pessoa que tá usando essa rede social para divulgar um trabalho ou alguma coisa que possa auxiliar outras pessoas, já pede, né? Então, que você possa se inscrever no canal, né? Aquela coisinha de acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo mais recente. Deixa o like nesse vídeo, é importante para a gente, né? E se puder, compartilha se você gostar do conteúdo, tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, aliás, sem nenhuma enrolação, vamos ao vídeo, tá ok? Pessoal, veja só, quando a gente está operando no mercado financeiro, que a gente não tem muita experiência, o que é que a gente mais faz quando o preço está tomando uma direção? A gente fica procurando reversão, a gente fica procurando. Esse é o tipo de cenário, sabe? O cenário melhor para se operar é o de tendência, né? De desequilíbrio. Porém, é o cenário que as pessoas mais perdem dinheiro. Por quê? Porque ficam sempre achando que o preço está, nesse caso de hoje específico, descendo, vai voltar e subir. E aí termina, né, a pessoa sempre sendo estopado. E aí toma 2, 3, 4, 5, 10 stops, né? Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando para vocês. E aí estoura a conta, né? E acontecem coisas ruins com o seu emocional, você termina perdendo confiança, você termina se frustrando, achando que isso não é para você. Mas você tem que lembrar que tudo isso foi causado por você e não pelo mercado. Pelo contrário, ele avisou muitas vezes que estava indo para aquele lado e você não quis ver os sinais, né? Porque quando a gente está enviesado, né, a gente fica cego, a gente termina, sabe aquele negócio que coloca nos animais, né? Eu não sei como é que tá tapa-olho ali, né? Aquilo ali que você não consegue enxergar além daquilo que você quer ver e não o que você precisa ver, certo? Então vamos às explicações. Por exemplo, o dia de hoje ele começou com um gap. Ele começou com um gap aqui, ó, de abertura. Que para mim, o gap é nada mais nada menos do que uma barra imaginária. Então, se foi um gap de baixa, para mim aquela barra ali é uma barra pretinha, assim, igual essa daqui. Então, para mim, ela é a primeira barra do dia, quando tem gap. Primeira barra do dia. E a barra um, se eu colocar aqui, né, que eu coloco aqui para auxiliar, não que eu use a numeração de barra, mas sim para a parte didática a gente usar. Eu uso a média de 21 períodos. Porém, na explicação eu não coloco porque não convém, ok? Então, a barra número um aqui, para mim já é a barra número 2, porque a primeira barra para mim foi o gap. Então, no meu operacional, quando há rompimento de algum topo ou de algum fundo significativo, certo? E depois vem uma segunda barra, para mim, esse esse rompimento ele foi validado na maioria das vezes em determinadas situações e em determinados contextos é validado o movimento de tendência para aquele lado, certo? Quando há vamos dizer, um início de uma tendência, mesmo que ela seja no final de uma tendência no macro, certo? Mas naquele dia, no micro, no intraday, ela é uma tendência inicial, em contextos que a gente tem para isso. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vou minimizar o gráfico. Aqui a gente tem um contexto, né, de um certo equilíbrio, de uma lateralidade, de uma consolidação nos últimos dias. Se eu pegar uma ferramenta que eu gosto de usar,
é a ferramenta de Fibonacci. Só que, para mim, eu a configurei de uma maneira diferente, tá ok? Então, é uma ferramenta que eu coloquei em 3 terços. Dividi ela em 3 terços, né? Já fala 3, então é terço, né? Então, tá aqui. Então, eu dividi ela em 3 terços, tá vendo? Então, a partir do momento em que saiu desse equilíbrio que estava aqui em cima, que veio mais para baixo um pouquinho, né? Não vou colocar certinho, porque aqui a gente dá para entender. Eu já tenho uma outra visão. Então, quando ele tem esse topo aqui, ó, e ele desce e faz esse, para mim, já tem um outro movimento. Não é um novo movimento, é um outro movimento, certo? E aí, quando ele volta e vai na extremidade oposta, o que é que eu penso? Eu penso que aqui realmente mostrou que aqui é uma região de equilíbrio. Aqui é uma região de consolidação, uma região de lateralidade. Então, estou falando esses termos porque tem gente que conhece como equilíbrio, outros conhecem como lateralidade, outros conhecem como consolidação, e tudo é a mesma coisa, tá ok? Posso até, como eu venho dizendo nos meus vídeos, esse contexto aqui de equilíbrio, lateralização e consolidação é um contexto que eu estou colocando o nome de frutas, né? Então, como é um contexto para muitos azedo, eu coloquei como limão, tá ok? Então, vamos lá. E existe, pelo menos para mim, no meu operacional, um conceito, um conceito que eu implementei na minha cabeça, né? No meu subconsciente de que e isso também faz parte de conceito de livros, em que consolidação, lateralização, equilíbrio, né? Quando o preço busca os extremos e ele não ultrapassa, provavelmente, e tudo no mercado é provavelmente, nunca é certeza, certo? Provavelmente ele vai buscar a extremidade oposta, tá ok? E aqui a gente vinha de um equilíbrio, né? E quando chegou no dia de hoje, né, a gente tinha é, me fugiu aqui o termo, a gente tinha é, a ideia, pronto, a gente tinha ideia, né, de que o preço nesse cenário terminou ontem alto, porque eu tenho esse terço de cima que está aqui de azul na minha ferramenta que eu chamo de régua. Tenho esse texto de baixo, que é o texto inferior, e o texto do meio, que, quando a gente está operando o micro, eu não opero aqui, certo? Beleza. Algumas coisas eu uso quando eu estou operando de desenho. Então, eu vou colocar aqui para vocês a ferramenta do Point of Fix, que é uma ferramenta que ajuda a gente a trabalhar esse cenário, certo? Então, vamos lá. Eu costumo facilitar a minha vontade porque eu tenho muitas ferramentas na cabeça, como, por exemplo, estrutura de Wyckoff. Eu tenho também na cabeça as ondas de Elliott, né? Que é o conceito lá das ondas de Elliott. Então, eu tenho tudo isso. Eu não sou nenhum especialista em Elliott e nem Wyckoff, mas eu tenho uma introdução dessas duas técnicas no meu operacional, né? Na minha forma de analisar o gráfico. O que acontece? Nas ondas de Elliott, nos movimentos de impulsão, a gente tem 5 movimentos. São 3 de impulsão. Por exemplo, vou falar para vocês aqui, ó, perdão, deixa eu limpar isso aqui. Então, em Elliott, a gente tem isso aqui, ó. Normalmente, ó, primeiro, segundo, terceiro movimento, ele é maior. Quarto e quinto, certo? E depois a gente tem um movimento de correção, que é um segundo, aqui é um primeiro movimento de Elliott, aqui é um segundo movimento de Elliott. E juntos todos, ele tem 8 movimentos, para a gente completar um ciclo. Então, esse movimento de Elliott, eu descartei. Por isso que eu disse para vocês que eu não opero Elliott, eu descartei. Então, para mim, eu gosto muito de olhar
os três movimentos. Então, um A, um B e um C. Porque eu sei que se for A, B, C, eu vou conseguir enxergar. E se for, vamos lá, um, dois, três, quatro e cinco, se esses vierem também, tudo bem, tranquilo. Porque o que eu quero pegar é esse movimento aqui, ó, na maioria das vezes. Entendeu? O A, o B corrige e eu vou para o C. Se é um, dois, três, quatro, cinco, já não me interessa essa parte aqui. Porque talvez não tenha esse movimento, a minha leitura de Elliott possa não estar correta, e aí eu descarto. Mas o ABC, praticamente, em todos os movimentos, praticamente, em quase todos os movimentos, ele vai aparecer, tá ok? Então, quando a gente vê aqui que o conceito de lateralidade, consolidação e equilíbrio é que quando a gente sabe que estamos nela, provavelmente a gente sabe que depois de ir para uma extremidade, vai buscar a extremidade oposta, certo? Então a gente trabalha assim. E olha como o dia de ontem foi, né? Então a gente tinha aqui, desceu, corrigiu e foi para baixo. Não chegou no fundo, certo? Então ainda tinha espaço para vir aqui, beleza? Pelo equilíbrio. E aí o que aconteceu? Vamos para o dia de hoje. O dia de hoje, vou estar no desenho aqui para depois a gente ampliar, dar um zoom no gráfico. O dia de hoje ele abriu com esse gap, só que a gente já tinha ido ó, num movimento lá para cima e já tinha chegado ao extremo aqui. Poderia ir um pouco mais? Poderia, mas só que com o gap já, já veio aqui para baixo, né? Então a gente já saiu do extremo, então a gente saiu do extremo, aliás, o preço saiu do extremo, e se a gente tem no conceito que se o preço já visitou um extremo, qual é a maior possibilidade do movimento dele? E buscar a outra extremidade, certo? Então a gente vai sair aqui da ferramenta, vamos aumentar o tamanho das barras, vamos lá. O que que aconteceu? Então a gente tem aqui, ó, o conceito de que, deixa eu dar uma baixadinha aqui, ó, o conceito de que, né, estamos em equilíbrio, o preço foi lá em cima, vem buscar. E o que que eu falei no começo do vídeo? Eu falei que quando nós estamos, né, em um movimento em que ele rompe, e aí eu vou colocar linhas aqui, em que ele rompe, né, fundos significativos, no caso a gente está no alto e a gente tem que falar de fundo, certo? Fundo, porque o preço está indo para baixo, então ele tem que romper fundos significativos. E aqui é um outro fundo significativo, que a gente chama de, eu chamo esse fundo significativo, né? Quando ele está, né, num movimento assim, ó, vem aqui, depois corrige, aí um movimento um pouquinho maior, depois corrige um movimento maior, eu vejo isso aqui, ó, esse fundo aqui, ó, que foi o movimento, o último movimento aqui maior, como esse aqui rompeu aqui, mas aqui como um fundo relevante, significativo, um fundo que eu chamo de fundo, ou se fosse um topo, né, proporcional ao tamanho do início do movimento de alta. Então, ele é um movimento proporcional a isso aqui. Quase chegou aos 50%, tá vendo? Está mais ou menos por aqui, 50% desse movimento, daqui para cima. Então, quase chega. Então, para mim, é um movimento proporcional. Então, é válido quando ele, quando ele rompe essa parte aqui de baixo com a barra de gap e confirma. Para mim, aqui iniciou um movimento que pode ser uma tendência e que ele pode, né, vir a buscar a extremidade oposta. E aí, o que acontece? Quando ele fecha essa barra aqui, confirma o movimento de rompimento, certo? De um fundo significativo, relevante e proporcional, aqui já é uma barra de entrada que eu acredito que a gente pode vender no meu operacional. E aí o meu stop pode ser aqui, em cima dessa barra, stop financeiro,
Desde que se você percebe que o preço vai para aquele lado, se você for estopado, você reentre no trade, né? Porque a configuração de que vai para baixo, ela foi, ela foi validada, certo? Beleza, legal, questão aí desse entendimento de começo de dia, de leitura e tudo e tal, certo? Agora, o que eu quero ressaltar aqui no vídeo, que eu acho que é de grande importância, é o seguinte, que eu sei que muita gente no dia, e que pode estar vendo esse dia aqui, vai dizer bem assim, nossa, eu perdi dinheiro, porque eu ficava tentando reverter, reverter, reverter. E aí vem um conceito, ou o conceito de desequilíbrio, ou de tendência, né? Quando o preço toma um rumo, tanto faz para cima como para baixo. O conceito que eu tenho de tendência é de enquanto estiver fazendo uma tendência, que no caso foi essa hoje, que a gente está presenciando aí, de baixa, enquanto estiver fazendo topos e fundos descendentes e que não tenha, como eu mostrei para vocês aqui, ó, uma quebra significativa de um topo, no caso aqui, dia de hoje, de um topo como foi aqui de um fundo, eu não opero contra. E se eu não consigo entrar, eu também não procuro entrar, para não perder. Se eu não consigo entrar, né? Eu estou tentando ver se ele volta e não está voltando, e você não consegue entrar, então fique de fora. Realmente fique de fora. Não fique tentando adivinhar, porque o mercado financeiro, quem procura adivinhar, vai estar perdendo dinheiro. Aí ele passa a ser um jogo, ele passa a ser um cassino para esse aprendiz de trade, esse aprendiz de trade, ele passa a ser um cassino, ele passa a ser uma loteria, entendeu? Então, fique fora disso. Você tem que ter a ciência, né? Tá consciente de que eu só vou operar a favor do movimento. Se o movimento não virar para cima, eu não compro. Fique tranquilo que ele vai mostrar para você que está subindo. Então, não adianta você querer adivinhar. Ser o primeiro, por exemplo, aqui, você comprar porque ele fez as barrinhas verdes. Aqui, você comprar porque viu que não foi abaixo, fez barrinha verde. Aqui, de novo, porque fez um fundo duplo. Certo? Aqui, de novo, porque fez de novo. Aqui, de novo. Entendeu? Então, você vai estar sangrando a sua conta. Entendeu? Você vai estar sangrando a sua conta. Quando é que eu, Rodrigo, começo a pensar em operar contra um movimento? Porque eu estou operando a favor, contra o movimento desse aqui. Quando ele passa a fazer isso aqui, ele rompe aqui, certo? E não só rompe aqui, mas o que é que ele fez de diferente aqui, que aqui ele fez o correto e aqui ele fez diferente e ainda está é, uma maneira que você não pode confiar para levar esse preço para cima. É que aqui, pessoal, ó, presta atenção. Nós estamos falando de um topo aqui, de outro topo aqui mais abaixo, de topos mais abaixo, ó, de topos abaixo, topos, topos e topos abaixo. Vamos marcar esses. Fundos, 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 fundos mais baixos. Certo? Então, desequilíbrio, tendência de queda, de baixa. Não opero contra. Tá ok? Agora, veio aqui um topo mais alto. Agora vamos para o exemplo do mais baixo, ou da tendência de alta aqui, ó. Vamos lá. Certo? Ali fez um topo mais baixo. Mais alto, quer dizer, lá fez um topo mais alto. Lembra? Se lembra aí.
Aqui, ó, começou com um fundo um fundo aqui, o primeiro fundo, depois um fundo mais alto, depois fundos mais altos, certo? Fundos mais altos. E aqui não vou marcar o daqui, não. Agora aqui, ó, topos, topos, ó, topos, 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 topos mais altos, topos mais altos. O que fez de diferente aqui quando rompeu aqui esse fundo? Ó, fundo mais baixo do que aqui. O que foi diferente? O topo mais baixo, certo? E aí aqui, ó, olha que a gente ainda não pode entrar comprando. Ó, topo mais alto, mas ó, o fundo mais baixo. Então tá com divergência no, no, no equilíbrio do movimento. Então, enquanto você não vê esse movimento aqui para cima, e se possível, deixar andar um pouquinho, ó, você não entra, ó, fundo mais alto. Talvez você entre aqui ou uma barra de sinal por aqui, porque já fez um fundo mais alto e já fez um topo mais alto, ó. Fez um topo mais alto. E aí começou, aí você pode acreditar, e você vai olhar o cenário para ver se tem espaço, e aí você pode começar a acreditar, não vou dizer nem em reversão, mas sim uma correção até um pouco mais profunda. Então é dessa forma que a gente analisa o mercado, é dessa forma que a gente analisa como operar em tendência. Porque se você. Isso aqui a gente está falando de price act, tá ok, gente? Eu não olho o volume, eu não olho indicador. A única coisa que eu posso mostrar para vocês é que eu tenho uma média de 21 períodos que eu olho raramente, sabe? É só para um detalhezinho, e é irrelevante, mas eu já acostumei, entendeu? Posso até operar sem, tá ok? E é isso aí. Então você tem que ver que você tem que operar a favor da tendência. Se você não consegue operar a favor da tendência, então não opere contra, pelo menos. Se você não conseguiu ganhar no mercado, dinheiro no mercado naquele dia, operando a tendência, pelo menos você não perdeu quando você deixa de entrar, tá ok? Então, essa é a dica de hoje. Opere sempre a tendência. Eu acho que esse vídeo é uma aula espetacular para quem fica tentando reverter o mercado. Agora, veja só, uma barra dessa, vamos lá, olha, uma barra dessa, deixa eu ver aparecer ali, valor financeiro, 5,9 bilhões foi negociado dentro dessa barra. Negócios, 86.927 negócios foram feitos dentro desse período de 5 minutos. Você acha que você, com um contrato, dois, vou aumentando, viu? 5, 10, 100, 1.000, vai voltar uma barra dessa onde um Bradesco, um Banco do Brasil, os fundos internacionais entraram aí com ordens de milhões, às vezes até de bilhões, 1 ou 2 bilhões uma ordem, você não vai reverter uma barra dessa. Então, eles são as baleias, os tubarões, os grandões, e nós somos as sardinhas do peixe pequeno, que é o nosso canal. E o peixe pequeno que está lá na logomarca é um peixe que está em cima de uma prancha, em cima da onda, indo de acordo com a maré. Então, eu estou lá, ó, indo junto com o movimento. Então, o peixe pequeno pega a onda e vai junto. O peixe pequeno, ele não sai da praia para ir meter o peito em cima da onda, que ele vai tomar, como é que a gente fala? O tal do caldo, né? A pancada ali, você vai se arranhar nos corais, contra a maré, entendeu? Você pode até, lá no mar, né, de verdade, perder a vida. E aqui no mercado financeiro, você perder a conta. Então, essa é a analogia que a gente faz. Então, a pranchinha do peixe pequeno, ele sobe, ó, e vai lá, ó, junto com o tubarão, ele vai em direção à praia, que é o Porto Seguro, tá ok? A margem ali onde a gente vai comemorar aquela onda que a gente pegou, tá ok? Então fica a dica aí, um grande abraço. Mais uma vez, eu acho que esse vídeo aí, ele ficou legal e acho que dá para vocês pegar alguma coisa de interessante, tá ok? Então, mais uma vez eu peço a você que deixe o like, eu peço a você que se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, do material.
né? Eu sempre gosto de frisar meu nome, porque eu não gosto de aparecer, né? Meu nome é Rodrigo Linhares, é trade há algum tempo, né? Tenho uma certa experiência aí, já 5 anos no mercado, então a gente tem uma certa experiência, apanhou um pouco no começo, como todo mundo no começo apanha, mas com esses vídeos que a gente dá dica, a gente quer que você minimize os erros, né? E faça tudo no simulador se você ainda está no começo, para que você não caia como eu fiz no começo, de eu querer operar na conta real e me quebrar várias vezes, tá ok? Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, que a gente está aqui colocando 2, 3 vídeos por semana, ou 4 ou 5, depende. E compartilha com seus amigos aí que têm interesse no material, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, turma!